Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de todas as terças-feiras aqui no canal de ES Hoje. Nosso entrevistas dessa semana vai falar de saúde, porque tá um calor, né? E pelo visto, a estação verão vai pocar, como os capixabas gostam de falar. E aí, o nosso assunto de hoje é a saúde e por isso eu convidei a médica gastroenterologista, falei direitinho, a doutora Kathleen van der Kocken. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, é muito comum no verão aumentar os casos de gastroenterite, certo? 15% normalmente já é um cálculo, acho que deve ser uma média, né? Desse aumento de casos, porque as pessoas estão realmente expostas ao calor e à comida também. Eu queria começar perguntando, assim, é comum por conta da estação estar mais quente ou é comum porque nesse período a gente não se atenta tanto, né? A gente quer aproveitar os dias, a como escolher bem a comida e o que se bebe. Na verdade, assim, é um conjunto de fatores, né? O verão aqui no Brasil tem essa questão da temperatura. Então, é importante a gente frisar que a gastroenterite infecciosa tem algumas causas diferentes, né? Então, pode ser uma bactéria, pode ser uma infecção viral, algumas vezes até uma parasitose. No verão se destaca principalmente a questão da infecção bacteriana mesmo. Justamente por causa do calor, as comidas com um tempo de exposição que normalmente não seria suficiente para causar aquela proliferação bacteriana, acabam tendo essa contaminação. Então, junta a questão tanto da exposição quanto da temperatura. Então, essa questão que você falou da escolha da comida é fundamental, a gente poder saber o que comer, dar preferência para alimentos mais frescos, né, de procedência conhecida, para a gente poder sempre estar se preservando e se resguardando ao máximo, né, dentro do possível aí, essas infecções que vão gerar uma gastroenterite infecciosa, né, a exposição a esses agentes. E aí, no verão, a gente sabe que o principal que acontece é a questão das bactérias mesmo. A infecção viral, que é aquela que geralmente a pessoa chega falando, meu filho está com diarreia, meu irmão estava com diarreia, que é aquela que se tem o contágio Percebe que a família pessoa. de um vai tendo, o outro também vai Isso, tendo. é uma infecção pessoa a pessoa. Geralmente as infecções virais são mais comuns em tempos mais frios, né? Por causa da questão de espaços mais fechados e tudo. Então, o destaque para o calor e para o verão é realmente da questão bacteriana. Aí você falou assim, doutora, comidas mais frescas. Aí quando penso comidas mais frescas, penso uma salada de frutas, penso saladas. E não necessariamente que salada é saudável em todos os lugares. Quais esses cuidados que a gente precisa ter? Por exemplo, quem vai comer na rua, comer em restaurantes, nesse tempo de calor, você chegar naquele ambiente, você perceber que não tá tão fresco ali, sabe quando a gente entra numa loja e fala, nossa, eu vou ficar aqui No só pra curtir o ar ar-condicionado. refrigerado de lá. Se o restaurante não tiver desse jeito, a gente deve desconfiar da salada, por exemplo? Com certeza. Primeiro de tudo, ir num restaurante que tenha, né, uma boa procedência, que você saiba que a vigilância sanitária está ali, né, notificando, percebendo, adequando as regras básicas que a gente tem de higiene no dia a dia, não só no verão, mas durante o ano inteiro. Chegando no restaurante, principalmente esses de exposição, né, de estilo self-service que a gente fala, perceber a aparência do alimento. Então, aquela folha, por exemplo, é uma folha que já está mais murcha, está armazenada próximo de um local ali que tem uma comida quente do lado de uma comida fria. Uma comida, às vezes o self-service, a gente sabe, você chegar 2, 3 horas da tarde self-service, já não é uma comida tão fresca. Então, além de ir no restaurante que tenha uma qualidade de serviço, você tem, né, a inspeção do seu próprio olho, de ter essa capacidade de identificar, é uma comida que está com uma cara de estar fresquinha, os vegetais foram bem higienizados, ou é uma coisa que já está ali há mais tempo, né? O local onde tem o ar-condicionado consegue preservar melhor, né, as comidas de uma forma geral. Então, se você vai no restaurante que está abafado, que é um restaurante que você vê que as medidas de higiene ali não estão tão legais, o ideal é cada comida ter o seu próprio pegador, porque a contaminação de comida, né, cruzada, você pegou uma batata aqui, depois você pegou uma cenoura, depois você pegou o alface, com o mesmo pegador, não é legal, porque você acaba contaminando uma comida com a outra. Então, isso também é uma coisa para se atentar, importante. Meu marido fala que quando eu chego no lugar, primeiro eu olho,
falando que quero comer. Mas é uma frescura que eu acho que é meu medo, de um passar Mas é mal, porque importante. depois a gente fica... Perde, né? Se você vai passar mal, você vai perder os outros dias Lógico, todos e tal. é isso aí. Então, ainda na salada, se eu sou uma marmiteira de mão cheia, aquela pessoa que sai levando todas as refeições, inclusive na praia. Posso levar a minha salada? Devo levar salada ou devo escolher outro tipo de comida? Porque a gente tem 880, né? A gente tem os queijos, os Fritura. embutidos, as frituras, os amendoizinhos, né? Que são... Ou a saladinha. As pessoas que fazem isso. Essas escolhas, elas são boas? Ou está quente demais, abortem todas elas? Não, no verão, se você for levar uma salada que é sua, que você higienizou, né? Você escolheu, você sabe que é fresco, você tem uma forma de armazenamento adequada, talvez essa seja a coisa mais importante aí dessa questão do transporte. Você levar numa vasilha que seja adequada para o transporte, você deixar ela num lugar onde, por exemplo, eu saio de manhã e levo uma marmita para eu comer, sei lá, de jantar ou ao final do dia, ou mesmo na hora do almoço, eu não vou deixar minha marmita dentro do carro no calor, que ela vai estragar. Então, uma vasilha adequada, um local de armazenamento adequado para você depois deixar essa vasilha também. Você pode levar a salada, né? No verão, a gente acaba dando preferência mesmo para alimentos mais frescos, melhores, de melhor qualidade, nutricional, né? Por causa da própria digestibilidade, de ser mais fácil e tudo, mas você precisa armazenar de uma forma adequada. E aí, vamos falar então, aproveitando que a gente está falando das saladas, existem muitas maneiras de manter o alimento limpo, de cuidar do alimento, né, para que ele seja consumido em seguida. Quais são as dicas? Que eu acho que, assim, o óbvio, quantas vezes puder ser repetido, a gente passou por uma pandemia, as pessoas aprenderam muito a jogar fora as embalagens, a lavar as mãos ou limpar os próprios produtos antes de guardar no armário. Algumas dicas, algumas coisas as pessoas mantiveram, outras foram deixadas para lá. Qual é, assim, a sua dica de cuidar dos alimentos para serem guardados antes até de consumir, sabe? Quando a gente chega das compras. Sim, sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquela receitinha de limpeza. Eu vou falar assim até da minha própria prática, tá? Que às Ótimo. vezes na correria, assim, a gente chega do supermercado com aquele tanto de compra e, vamos ser sinceros, dá um pouco de preguiça, né? De você limpar tudo aquilo que você já acabou de chegar do supermercado cansada. Às vezes, para quem tem filho, aquela correria e tudo. Às vezes a pessoa não vai nem não sai de casa para ir no supermercado. Trabalhou e já vai. Isso, direto, então, isso aí, emendando, que é a correria do dia a dia de hoje em dia que a gente tem. Então, o que eu recomendo? Na verdade, se a gente for olhar a critério, o armazenamento de supermercado não tem todo aquele rigor de higiene, né? Os produtos, em geral, eles tendem a ter uma embalagem para preservar o que tem ali dentro de alimento. Então, por exemplo, vamos pensar numa caixa de leite. A caixa de leite é preparada para preservar o leite, né? O que está ali dentro, o líquido, que é o que a gente vai consumir. Mas a caixa em si acaba entrando em contato com poeira, com inseto, com, enfim, seja lá o que for que tiver ali à disposição no supermercado. Então, quando você chega em casa, tenta dar um jeito de armazenar dentro da sua casa, né? Guardar as compras ali para não ficar aquele negócio no meio da sala. Mas à medida com que você for começando a consumir, então, por exemplo, eu vou abrir hoje essa caixa de leite. Lava a caixa de leite. Na hora que você for fazer o consumo, né? E a partir daquele momento que você lavou, abriu e guardou na geladeira, aquele produto está higienizado. Isso para coisas que tenham embalagens, né? Assim, papelão, plástico, etc. Para os produtos orgânicos, é um pouquinho diferente, né? Porque você não vai pegar uma folha de alface e lavar. Não dá. Então, em geral, o que a gente recomenda é fazer a lavagem, né? Com água corrente, isso é importantíssimo. Então, essas que são folhagens, destacar uma por uma é um pouquinho trabalhoso, mas precisa ser feito porque os alimentos, os vegetais, as coisas orgânicas entram em contato com terra, com bichos, com própria depósitos, com essa poeira isso aí. A toda. forma de armazenamento a gente também não tem tanto controle e tudo. Então, em casa, o que você tem o controle para você fazer, a água filtrada, a água corrente, né? Não precisa ser filtrada, mas corrente. E, em seguida, o ideal, assim, mundo perfeito, seria você deixar de molho numa água clorada.
Então, existem algumas receitinhas, né? Algumas proporções, por exemplo, você pegar uma bacia com a cada 1 litro de água, mais ou menos, você colocar uma colherzinha de água clorada. Tem alguns lugares que vendem já o produto ideal, né? De higienização de vegetais, que já tem também as diluições ali próprias descritas na embalagem. Então, você deixar ele de molho algum tempo, porque além de você tirar sujidades visíveis com a água corrente, o produto específico, ele acaba tirando aquelas coisinhas que às vezes a olho nu a gente não consegue identificar. Entendi. E depois a gente tem que lavar de novo? O ideal é tirar. Tem alguns desses produtos que não recomendam nem a retirada, tá? Mas aí é importante ler direitinho nas recomendações e aí depois você coloca no local de armazenamento adequado, né? As folhagens para maior tempo de preservação, por exemplo, evitar aquelas que fica com aspecto meio de deteriorando já, de começando a decompor. Por exemplo, você guardar numa vasilha grande, entremeadas as folhas por uma folha de papel toalha, que ajuda a preservar, diminuir a umidade e aumenta o tempo de durabilidade ali do vegetal. E uma coisa que eu particularmente gosto, não sei nem se... Eu dando minha dica de dona de casa, que não sou a melhor de todas, né? Mas nem comprar em grande quantidade. Para justamente, né, não ficar sobrando, né? Se você não consome, como eu não como sempre em casa... Ele não ficar sobrando e aí a gente fica deixando, aí acaba estragando. E além de de a gente desperdiçar alimento, né? Isso aí, com certeza. A gastroenterite, ela é uma doença, ela é caracterizada pelo quê? Então, como eu falei, a gastroenterite infecciosa é aquela onde a gente tem algum tipo de contaminação por bactéria, vírus ou parasitose, né, verminoses. E aí, a gastroenterite infecciosa aguda mais comum do verão, quando o paciente acaba adquirindo, né, consumindo aquele alimento contaminado, vamos dizer no caso das bactérias, né, aquele alimento contaminado. E existem algumas diferenças entre cada tipo de gastroenterite. Então, quando a gente geralmente tem a contaminação bacteriana, o mais comum é que as manifestações clínicas sejam muito rápidas. Então, é comum o paciente já chegar para a gente em consulta e falar assim, estou com sintomas XY e eu consumi um negócio que eu acho que foi ele. Mas o XY é o quê? Diarreia? Isso, os mais comuns, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, em alguns casos febre, falta de apetite nas crianças, irritabilidade e nos idosos, né, que são os 2 grupos etários de maior risco, um pouco de confusão mental, queda do estado geral, o idoso tende a ficar um pouquinho mais quieto, então você percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo, nem sempre eles conseguem falar, né? E nem sempre ele vai sentir dor, no sentido de dor, aquela dor abdominal? Nem sempre. Tem alguns pacientes que manifestam. O mais comum é ter esse mais florido, né? Que o próprio paciente já chega te falando, eu acho que eu tô com uma gastroenterite, tô com diarreia, comi alguma coisa estragada. Mas alguns pacientes têm só náusea, ou só começa com febre, depois vai abrir um quadro diarreico, começa um episódio de diarreia de manhã e mais à noite começa uma cólica, uma dor abdominal. E existem casos mais raros, né, onde o paciente tem só náusea, ou tem só diarreia, ou tem uma dor abdominal inespecífica que depois da diarreia. E essa intoxicação que leva, né? A gastroenterite é uma intoxicação, certo? Certo. Então, essa intoxicação, ela pode ser leve no sentido de ir e voltar e falar, nossa, eu até tive isso, alguém próximo tem, você fala, até tive isso, mas passou. Assim, pode ser, sabe, aquela coisa que você não precisa nem recorrer a um médico, não precisa nem usar um medicamento, pode acontecer também? Sim, pode acontecer. E aí depende também do hospedeiro, né, do paciente. Então, é uma pessoa saudável, não tem doença nenhuma, se alimenta bem, está se hidratando. Em geral, a maior parte dos casos de gastroenterite acaba sendo mais leves, né? Agora, um paciente já idoso ou uma criança tem alguma doença mais grave, né? Por exemplo, um paciente que faz quimioterapia e já não tem uma imunidade muito boa, a tendência é ser um quadro mais arrastado, mais grave, com potencial até de maior gravidade, de manifestações clínicas, desmaio, né? Graus de desidratação maior. Então, pode ter diferenças aí de manifestação, sim. Entendi. Mas mesmo independente disso, gente, não podemos nos medicar, né? De qualquer maneira, procura uma orientação de médico. A gente vai caminhando para o final, mas antes é óbvio que eu gosto da minha cervejinha. Nesse calorão, os dias convidam. Tem gente que é do vinho gelado, né? Enfim, a gente sabe que em excesso
Claro que não, eu nem vou falar para a doutora, fala para a galera beber, obviamente que não, doutora, mas o quanto que isso pode ser um prejudicial, porque o álcool desidrata também, né? Sim, com certeza. O mecanismo de ação da bebida alcoólica, né, um dos mecanismos de ação é bloquear a nossa parte cerebral que faz a gente parar de urinar, vamos dizer assim, para simplificar. Então, uma vez isso bloqueado, a gente percebe, né, que a gente acaba urinando mais quando a gente está bebendo um vinho, uma cerveja, algum tipo de bebida alcoólica. Então, no verão, igual você falou, as pessoas têm essa vontade de beber mais cerveja, né, coisas geladas, drinks com gelos. Não tem problema, desde que seja em quantidades moderadas, mas nesse caso reforça ainda mais a questão da hidratação. Então, colocar aí uma média de a cada drink, por exemplo, você beber 2, 3 copos de água, a cada latinha de cerveja, 2, 3 copos de água. Então, essa vigilância. Até porque quando a gente fica um pouquinho mais alto, digamos assim, pelo efeito do álcool, você tende a perceber menos sede e você se vigia menos. Então, ajuda tanto a não se desidratar, quanto a problemas de ressaca, né? Que são aqueles sintomas de mal-estar do dia seguinte. E vale lembrar que a partir dos 35 anos, a ressaca vira uma dengue, né? A gente passa dias para se recuperar. Quase uma semana. Doutora, aí a gente falou da hidratação, perguntei da hidratação porque eu quero emendar. A gente precisa se preocupar com isso, mas tem uma coisa que eu gosto muito também, gosto de dar para as minhas crianças, sempre tem em casa, compro de 2 em 2 dias 2 litros de água de coco, porque eles adoram. E os sucos. Mas acho também que nem sempre, nem em todos os lugares a gente deve adquirir, né? Às vezes a gente olha aquela pessoa que tá com aquela unha enorme, suja, aquele facão que você não sabe se foi lavado. Às vezes você vai numa padaria que eles tiram suco todo dia, mas tiram de manhã, depois tiram às 4 da tarde. Que horas que foi tirado esse suco? Tem umas coisas que eu fico com um pezinho atrás. Devo ficar mesmo, né? Sim, com certeza. A água de coco é uma reposição de eletrólitos natural muito boa, né? Com um custo acessível, que isso é uma coisa importante também da gente falar. Mas é algo orgânico. Então, assim, ali pode acontecer infecção, né, proliferação de bactéria. Então, tem que ter esse cuidado redobrado, talvez até nessa questão da água de coco, nessa época de calor, porque a tendência é ter aquela manipulação por várias pessoas. Então, vá a um lugar que você já confie, que você saiba das pessoas, né, que tem uma boa qualidade de higiene, que seja um lugar onde a vigilância também esteja atuante, né, naquelas medidas de higiene básica de um estabelecimento. Então, a água de coco é excelente na reposição de eletrólitos e de líquidos, mas tem esse detalhe importante aí, que a gente não tem tanto controle, né? Então, tem que ter cuidado. É. Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora acha que a gente deva falar sobre os lanchinhos, sobre a lactose, enfim, para a gente poder caminhar para o nosso final? Sim, então, assim, começou um quadro que você acha, que eu acho que eu vou dar esse recado final aí para as pessoas, né? Começou um quadro que você acha que pode ser uma gastroenterite, né? Ah, comi alguma coisa diferente, ou tô me sentindo meio estranho, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, esses sintomas todos que nós falamos, mal-estar, dor no corpo, né? Sendo ele leve, né, inicial, você não sendo uma pessoa que tenha gravidade, problemas de saúde maior, hidrate-se, principalmente. Então, geralmente, a gente recomenda a cada episódio de evacuação, no mínimo 200 ml de líquido. E aí pode ser água, água de coco, Gatorade, sucos leves. Hidratação, alimentação. Então, uma questão importante que você falou aí da lactose. A tendência do nosso organismo, quando a gente está no episódio de gastroenterite, é não conseguir digerir a lactose. Então, às vezes, a pessoa faz, por exemplo, fazer um mingau e bota o leite ali dentro. A tendência do organismo é você fazer mais gases, mais distensão abdominal, piorar a diarreia. Então, isso é uma outra dica. Quando vocês tiverem um episódio de gastroenterite, evitar a lactose. Então, leite, queijo, requeijão, todos os derivados, né? Repouso, né? Um repousozinho. Você já tá com uma gastroenterite, você não vai para uma festa, não vai beber, não vai exagerar, né? E aqueles casos dos pacientes que são de maior gravidade que a gente falou. Idosos, né, que tem mais dificuldade de beber água, ele já não tem muito aquela sensação de sede, a própria idade já tira essa sensação de estar com sede, então a família tem que estar vigiando ali em cima para poder não haver desidratação.
as crianças, que é o mesmo caso, difícil criança pedir água, né? Eles têm que estar com muita sede de chegar ao ponto de pedir água. Então, vigilância nas crianças. As pessoas que têm imunidade mais baixa, como a gente tinha falado, quimioterapia, doenças graves, doenças crônicas, e qualquer tipo de sinal de alarme, né? Sinal de alarme entra. Uma febre que não está melhorando, se teve febre de manhã, de tarde, de noite. Tem alguma coisa errada. Uma gastroenterite geralmente não cursa com episódios de febre tão recorrentes. É importante uma coisa também que eu ia falar, observar o aspecto das fezes. Então, diarreia presença de fezes, né? Resíduos alimentares podem estar presentes ali. Então, você começou a ter diarreia. É importante observar. Existe um sinal de alarme que é sangue nas fezes, tá? Gastroenterite comum, essa do dia a dia que a gente vê, normalmente não cursa com sangue nas fezes. Então, se você teve 1, 2 episódios e está tendo sangue nas fezes, mesmo que seja no início, é importante procurar um médico, um pronto-socorro que seja, para fazer um atendimento, que você pode estar tendo uma gastroenterite mais invasiva, que eventualmente pode precisar, por exemplo, de um antibiótico. Então, muda a conduta, né? Só ficar se hidratando e alimentando bem não vai ser o suficiente nesses casos mais invasivos, tá? E, no geral, é isso. Ficar, né, cuidando aí, vigilante para esses sinais de alarme e, em caso de necessidade, procurar mesmo um pronto-socorro, né, de forma adequada. Caso de dúvida, não fazer essa questão da automedicação, que você falou também é fundamental, porque às vezes a gente traz mais prejuízo tentando tomar um remédio que a gente acha que vai fazer bem Do que se ajudar, do que né? sair bem, isso aí. Doutora, muito obrigada. Eu fui uma criança que eu lembro de todos os verões, quando eu era criança, de pegar insolação. Todos. Então, assim, é algo que eu já fico com um pezinho atrás. Morro de medo de passar um calor numa praia e não ter uma... Já chego procurando uma sombra para correr. E eu acho que vale, né? A gente está vendo que o calor que o capixaba está passando, que o país inteiro está passando, está muito alto. A gente tem expectativas de dias ainda mais quentes. Então, vamos nos hidratar e sempre lembrar dessas dicas que a doutora Kathleen nos passou. Obrigada, doutora. Nada, obrigada a vocês pelo convite. A gente vem toda semana falar de algum assunto importante para a nossa sociedade. Hoje é saúde, mas eu te espero todas as terceiras aqui no Entrevistas. Até semana que vem.